1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe. Assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias: Saia depressa daqui, vá para o leste e se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho, e darei ordens aos corvos para alimentarem você. Elias obedeceu à voz do Eterno. Ele se instalou perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva, e o Eterno disse a Elias: Vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta e, na entrada da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou: Por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse: E também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Ela respondeu: Assim como vive o Eterno, seu Deus, juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela: Não se preocupe, faça o que você disse. Mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O Eterno, o Deus de Israel, diz: A vasilha da farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou, e em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: Por que, ó homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar meu filho? Elias disse: Traga seu filho para mim. Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou. Ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste esta desgraça sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? Ele deitou-o 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando. Ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias, e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo e entregou-o à sua mãe. Ele disse: Aqui está seu filho. Está vivo. A mulher disse a Elias: Agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala. É a verdade. 1 Reis, capítulo 18. Depois de muito tempo, no 3º ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias: Apresente-se a Acabe. Vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época, a situação já era muito grave em Samaria. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, encarregado do palácio, homem temente ao Eterno.
Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno. Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciou água e mantimento para eles. Acabe ordenou a Obadias: percorra a terra procurando nas nascentes e nos riachos algum capim para alimentar nossos cavalos e mulas. Eles dividiram o território e começaram a busca. Acabe seguiu numa direção e Obadias em outra. Obadias seguiu por um caminho e topou com Elias. Obadias prostrou-se em reverência e exclamou: é você mesmo, Elias, meu senhor? Elias respondeu: sim, sou eu. Volte e diga ao seu senhor: encontrei Elias. Mas Obadias disse: o que fiz para merecer isso? Acabe vai me matar. Assim como vive o Eterno, não há país ou reino para onde o rei não tenha enviado gente à sua procura. Quando voltavam e diziam: procuramos por toda parte, mas não o encontramos, Acabe fazia aquele país ou reino jurar que você não estava mesmo lá. Agora você me diz, vá dizer ao seu senhor que Elias foi encontrado. Assim que eu partir, o Espírito do Eterno levará você para não sei onde. Você desaparecerá, minha informação não vai se confirmar e eu serei morto. Tenho servido fielmente ao Eterno desde menino. Ninguém contou a você o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Eterno? Como arrisquei a minha vida escondendo 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciando água e mantimento para eles? Agora você quer que eu me exponha, dizendo ao rei: Elias foi encontrado. Ele sem dúvida me matará. Elias disse: assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Assim Obadias foi imediatamente procurar o rei para contar a novidade. Acabe foi ao encontro de Elias. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou: é você mesmo, agitador de Israel! Elias respondeu: não fui eu quem provocou esta desgraça sobre Israel. Foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o Israel no Monte Carmelo. Não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas dos Baalins e os 400 profetas da deusa da prostituição Azerá. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo: até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. Elias disse: sou o único profeta do Eterno que restou em Israel. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem 2 novilhos. Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha, mas não acendam o fogo. Vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Depois, vocês clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. Todos concordaram. Boa ideia. Vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho e preparem-no. Vocês primeiro, já que são a maioria. Invoquem o seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o animal para o sacrifício e clamaram a Baal. Clamaram a manhã toda: ó Baal, responde-nos! Mas nada aconteceu, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, afinal ele é Deus.
Talvez esteja meditando em algum canto ou ocupado com algum trabalho. Vai ver, está viajando. Vocês não acham que está dormindo e perdeu a hora, acham? Nesse caso, será preciso acordá-lo. Eles começaram a gritar mais alto ainda e se cortaram com lâminas e facas, ritual comum entre eles, até ficarem com o corpo todo ensanguentado. Continuaram com isso até de tarde. Fizeram todos os rituais e truques que conheciam, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Por fim, Elias disse ao povo: Chega! Agora é a minha vez. Venham aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar que já estava destruído. Escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, o mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito: de agora em diante, você se chamará Israel. Elias fez um altar com as 12 pedras em honra do Eterno. Depois abriu uma vala bem larga em torno do altar, pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: Encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo. Façam outra vez. Eles fizeram. Disse ainda: Façam mais uma vez. E eles fizeram. O altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: Ó Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que faço essas coisas seguindo as Tuas ordens. Responde-me, ó Eterno. Responde-me e mostra a este povo que Tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram admirados em adoração e exclamaram: O Eterno é Deus! O Eterno é Deus! Elias disse: Agarrem os profetas de Baal, não deixem que escapem. O povo os prendeu, e Elias mandou-os para o riacho de Quizom, onde os matou. Elias disse a Acabe: Levante-se, coma e beba. É tempo de celebrar. A chuva não demora. Já estou ouvindo o barulho dela. Acabe se levantou, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração com o rosto entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Fique de pé. Olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: Não estou vendo nada. Elias disse: Continue olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse: Vejo uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, do tamanho da mão de uma pessoa. Elias ordenou: Corra e diga a Acabe: Cele um jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe, até chegar a Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo:
Os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno. Leve a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo o acordou e disse: levante-se e coma. Olhando em redor para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou-o e disse: levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Hazael, o rei sobre a Síria. Depois, será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Hazael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, preservareis 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram sua imagem. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, num campo em que estavam 12 juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias. Mas de repente pediu: por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe. Depois vou com você. Elias respondeu: Vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você. Eliseu voltou e matou os 2 bois. Com um arado transformado em lenha, cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois, partiu com Elias,
tornando-se seu ajudante.